Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Queremos nesse dia agradecer a Deus por mais este momento, podermos meditar na palavra do Senhor e hoje nesse vídeo estaremos fechando o estudo sobre as principais divisões dos livros da Bíblia. Já falamos aqui em outros vídeos no nosso canal sobre o Antigo Testamento, as 5 divisões que nós temos na nossa Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, sendo elas Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, livros históricos, os 12 livros, depois os livros poéticos, 5 livros, os profetas maiores, 5, e os profetas menores, total de 12. Então, formando aí 5 principais divisões do Antigo Testamento. E depois falamos também no outro vídeo, as divisões do Novo Testamento. No vídeo anterior nós falamos sobre as 2 primeiras divisões, que são os Evangelhos, que tratam da biografia, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e História, o livro de História, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse vídeo hoje nós estaremos falando sobre as epístolas. Temos aí a terceira divisão, epístolas chamadas paulinas, epístolas de Paulo, e as epístolas gerais, 4ª divisão, e o livro de Apocalipse, que entra como revelação. Ok? Finalizando então 5 partes também, 5 divisões do Novo Testamento. Amém? Se você que deseja ver os outros vídeos sobre essas divisões da Bíblia, entre lá no nosso canal no YouTube, Pastor Eronilton Nascimento, no canal do YouTube, Pastor Eronilton Nascimento. Se inscreva no canal, deixe o seu like lá no nosso canal, e assim você terá acesso a outros vídeos também, que falamos sobre as principais divisões dos livros da Bíblia, bem como também nós temos lá mais de 80 vídeos no nosso canal sobre as viagens que realizamos para Israel. E mensagens bíblicas também tá no nosso canal, inclusive 2 estudos que nós temos lá sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nos acompanhe lá no canal e seja abençoado com as mensagens da palavra do Senhor. Queridos, nessa divisão, então já falamos aqui no vídeo anterior sobre Evangelhos e o livro de Atos. Agora, nessa divisão, chamada terceira divisão, que nós temos as epístolas paulinas, as epístolas paulinas. Conforme a ordem que está na Bíblia, nós temos aí as 13 cartas do apóstolo São Paulo, no Novo Testamento. E essas cartas, a maioria delas, elas vão estar relacionadas com a história do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos aí no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que nós falamos no vídeo anterior, capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, menciona sobre a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, primeira viagem missionária, onde Paulo vai estabelecendo igrejas, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas. Depois nós temos a segunda viagem missionária, a segunda viagem missionária que está registrada no capítulo 16, 17 e 18 de Atos dos Apóstolos. E nessa segunda viagem, Paulo escreveu aqui muitas cartas, durante essa segunda viagem. E algumas também Paulo escreveu na terceira viagem missionária, que está lá, capítulo 19, 20 e 21 de Atos dos Apóstolos. Registra a terceira viagem missionária de Paulo em Atos dos Apóstolos, e ele escreve muitas cartas, principalmente as cartas chamadas cartas de prisão. Nós temos aí as primeiras cartas de Paulo, que na ordem seria Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois temos as cartas doutrinárias, chamadas como teológicas, Romanos, Coríntios, e temos aí as cartas de prisão, dividindo aí as 13 de Paulo, temos as cartas de prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por último as cartas pastorais, lá no finalzinho já
da vida do apóstolo Paulo, ele escreve então as cartas aos pastores Timóteo e Tito, tá certo? Então temos aí as 13 divisões. Voltando então, falando delas agora, na ordem que está na Bíblia, nós temos Romanos, que o tema principal, a carta de Paulo aos Romanos, o tema principal é a justificação pela fé. Essa carta aí escrita aí aproximadamente 57, 58 depois de Cristo, tem um tema principal como a justificação pela fé. Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos, é uma carta doutrinária, principalmente para combater um ensino que também é registrado lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 foi um concílio da igreja em Jerusalém para tratar desse assunto que envolvia aí os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Então esses judaizantes eram judeus naquela época, se convertiam ao cristianismo, aceitavam Jesus como Salvador e eles queriam que os cristãos seguissem os ritos da lei, seguisse todas as ordens da lei, inclusive circuncisão, guarda do sábado e todas as ordens. Eles ensinavam que os cristãos, para serem salvos, tinham que fazer isso. Então essa questão dos judaizantes que ocorreu lá em Atos capítulo 15, que a igreja escreveu uma carta para alertar os irmãos, agora também Paulo trata desse assunto na epístola aos Romanos, falando sobre a justificação pela fé. Inclusive a epístola também de Gálatas, Paulo escrevendo aí a epístola de Gálatas durante a sua segunda viagem missionária, praticamente ele aborda o mesmo tema, falando sobre a liberdade e a justificação pela fé. Então Romanos e Gálatas são essas duas cartas aí doutrinárias, falando basicamente o mesmo tema e dentre eles tratando de outros assuntos também nessas epístolas, correto? Temos aí então na sequência Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios que é escrita aí em aproximadamente 55, 56 depois de Cristo. Paulo fala sobre a soberania de Cristo, Cristo como soberano. E claro que 1 Coríntios e também a carta de Paulo aos 2 Coríntios trata de muitas questões que envolviam a igreja, o ministério. Por exemplo, por tratar aí sobre a soberania de Cristo, Paulo fala sobre as divisões que tinham na igreja, uns lá nos primeiros capítulos falando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, as divisões nas igrejas, as dissensões entre irmãos, questões de justiça, a ordem do culto, a questão da Santa Ceia. Então são assuntos que são tratados na primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, mostrando aí que Cristo é o soberano sobre tudo. A segunda carta também, a busca pela salvação completa, tratada aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mostrando o verdadeiro ministério autêntico. Nessa segunda carta havia questionamentos por parte de alguns sobre o apostolado de Paulo. E Paulo então se defende aí nessa segunda carta aos Coríntios, falando sobre o ministério autêntico apostólico, que ele inclusive recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então temos aí Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, do apóstolo Paulo, Gálatas já falamos, e também temos uma outra carta muito parecida que é Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, escrita mais ou menos um pouquinho depois, aí, lá próximo ano 62, já em meados aí da terceira viagem missionária de Paulo. E Efésios, Paulo fala sobre a igreja como corpo de Cristo. Efésios fala sobre salvação, redenção, e também ele finaliza a carta aos Efésios falando sobre a batalha espiritual que nós enfrentamos, correto? Então, na ordem que está na Bíblia, temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aí entra Filipenses, outra carta de Paulo também, conhecida como carta de prisão, carta de Paulo aos Filipenses,
que foi escrita também em meados aí de 61, né, depois de Cristo. E a carta de Paulo aos Filipenses, ele fala sobre a unidade que deve ser mantida no ministério, né? E é interessante que essa carta de Paulo aos Filipenses, ele trata muito da questão da generosidade. É uma carta muito pessoal. Paulo agradece muito à igreja pelo apoio que a igreja deu a ele, mostrando aí o amor, o carinho que Paulo tinha para com a igreja de Filipos, né? Essa igreja aos Filipenses. Temos também depois Colossenses, escrita mais ou menos na mesma época, em 60 depois de Cristo, e Colossenses tem como título aí a firmeza pela fé em Cristo, tá certo? A firmeza da fé em Cristo é o tema da carta de Paulo aos Colossenses. E finalizando essas cartas de prisão, temos ainda Filemon, né? Filemon, uma carta escrita aí em meados de 60 também, e ele trata principalmente sobre a prática do perdão de cristão, né? A prática do perdão cristão, escrevendo a Filemon, tratando aí sobre a questão do escravo Onésimo, ok? Um exemplo também que serve aí para os nossos dias, essa questão do perdão entre os irmãos. E voltando aí às demais cartas de Paulo, temos as cartas pastorais, né? Finalizando as 13 cartas de Paulo, temos as pastorais escritas a pastores, né? Dentre elas, primeira carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor, e que estava lá em Éfeso, e também a segunda carta. E o principal tema dessas cartas aí de Paulo, são cartas aos pastores. Essas cartas, as principais partes delas era falando sobre como encorajamento a Timóteo, né? Provavelmente Paulo escreve essa carta no final da sua vida, encorajamento a Timóteo a permanecer firme na fé, vencendo as tribulações, e também as orientações que Paulo dá sobre a ordenação de ministros, consagração de pastores. Paulo dá aí as orientações a as exortações desse jovem pastor. E também a Tito, também escrito provavelmente na mesma, pouquinho depois, da primeira carta a Timóteo. Tito também fala sobre os perigos enfrentados pela liderança pastoral. Paulo fala a Tito também essa situação, e também fala sobre a questão da separação de obreiros, os critérios que devem ser, as qualidades para o ministério pastoral. Finalizamos aí então as 13 cartas do apóstolo Paulo, conhecidas como cartas paulinas. Essa seria a terceira divisão. A quarta divisão, como já foi anunciado, seria as epístolas gerais. Epístolas gerais são conhecidas também como epístolas católicas, que o termo católico quer dizer universal, epístolas católicas ou universais. Dentre elas, nós temos 8, então. Resumindo novamente, temos aí as epístolas paulinas, que são 13. Agora, as epístolas universais, epístolas gerais, são 8 epístolas. A primeira na ordem que está na Bíblia é Hebreus. Hebreus, que foi escrito aproximadamente, nós temos aí 64 aproximadamente, a escritura da Epístola aos Hebreus. Nós não temos a autoria dessa epístola, não é conhecida, é autor desconhecido. Temos vários nomes que são sugeridos como possíveis autores, mas não convém mencionarmos aqui porque nós não temos comprovar a autoria da Epístola aos Hebreus. Mas é uma carta escrita a igrejas da época, provavelmente judeus, envolvendo principalmente aqui judeus convertidos ao cristianismo. E a palavra-chave da Epístola aos Hebreus é melhor ou maior. Podemos observar que ele fala sobre Arão, e também fala que Cristo é superior a Arão, maior do que Arão. Fala que Arão ofereceu um sacrifício, fala do sacerdote, e fala que Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Cristo é maior, ofereceu o melhor sacrifício, onde ele ofereceu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então a palavra-chave, melhor ou maior. Moisés, por exemplo, foi um grande líder do povo de Deus, e
Hebreus vai dizendo que Cristo é maior do que Moisés. Então, é um livro que tem essa palavra-chave e no final dele, capítulo 11, que é muito conhecido, fala sobre a galeria dos heróis da fé. É o livro, a carta aos Hebreus. Temos também a carta de Tiago. Quem é esse Tiago? Geralmente entende-se que esse Tiago é o irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José, escrita aí entre 45 e 53, talvez aí uma das primeiras cartas escritas na época do Novo Testamento. É a epístola de Tiago, irmão do Senhor. Temos também Pedro, primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, lá em meados do ano 60 depois de Cristo, e fala principalmente sobre o sofrimento. A primeira carta fala sobre o sofrimento para fortalecer e animar os irmãos que estavam passando por perseguições e sofrimentos nessa época. E também a segunda carta fala sobre lembrança, a palavra principal é lembrança, advertir a igreja também contra a apostasia, certo? Então temos aí das 8, já tivemos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro. E agora caminhando para o final, nós temos aí a primeira carta de João, tá certo? Escrita aproximadamente lá pelos anos 90 depois de Cristo. São as últimas cartas que nós temos no Novo Testamento. E João aqui é o João, o mesmo que escreveu o Evangelho, o João apóstolo, conhecido aí como apóstolo do amor, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o mesmo escreve aqui as 3 epístolas e também o autor do próximo, que é o Apocalipse. Então João escreveu lá de Éfeso, primeira carta ele usa como palavra principal que saber e comunhão. Segunda João fala sobre a verdade, escreve aqui uma carta à senhora eleita que tem sido aí, entendido por alguns que seria uma igreja, essa senhora eleita, porém outros entendem que é uma senhora mesmo, uma igreja que se havia uma casa. E temos a terceira epístola de João, que escreveu aí, e teremos 3 nomes principais nessa epístola. Gaio, que fala de um obreiro honroso, generoso, mencionado nessa terceira epístola de João, escreve para Gaio. E temos também o Diótrefes, Diótrefes, que era uma pessoa arrogante, impedia o crescimento da obra, mas também ele fala de Demétrio nessa terceira epístola de João, dando aí um bom testemunho. Então temos as 3 epístolas escritas pelo apóstolo do amor, apóstolo João, e finalizando a parte das epístolas temos Judas, a última das 8, Judas também, que é irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo, a parte de Maria e José, e ele também que é irmão de Tiago. Sabemos que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas Maria teve aí outros filhos depois com José, da parte de Maria e José, sendo eles Tiago e também agora Judas, que é o autor dessa epístola. Segundo a história, nos mostra que Judas depois passou a ser um seguidor de Jesus Cristo de forma muito firme, então dando aqui o seu testemunho e também escrevendo essa epístola que tem algumas particularidades. É uma epístola curta, mas ele fala aqui coisas interessantes, fala sobre a vida eterna, 3 coisas eternas que são mencionadas na epístola de Judas. Vida eterna, fala sobre prisões eternas, inclusive menciona lá uma prisão de alguns anjos caídos lá em Judas, e também o fogo eterno. São palavras fortes aí na epístola de Judas. E por último, finalizando a última divisão do Novo Testamento, temos aí o Apocalipse, que é conhecido como Revelação, livro do Apocalipse, escrito por João, provavelmente em meados de 85, 86, quando o imperador Domiciano ele persegue duramente a igreja. Então João vai levado para a ilha de Patmos e lá João escreve o Apocalipse. O Apocalipse que, primeiro capítulo, ele narra aí de forma bem resumida, ele narra
a visão que João teve de Jesus se apresentando a ele naquela ilha. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse mostra aí as coisas que estavam acontecendo nas igrejas da Ásia, né? As 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. E capítulo 4 e 5 de Apocalipse, João é arrebatado ao céu novamente. Agora lá ele tem uma visão do trono de Deus, né? Um livro selado com 7 selos, capítulo 5 de Apocalipse. E a partir do capítulo 6 de Apocalipse é um período escatológico, começa aí com o início da grande tribulação. Capítulo 6, temos aí a abertura dos selos, iniciando aí pelo cavalo branco, que é a falsa paz, e inicia o período da grande tribulação no capítulo 6. E a maior parte do capítulo 6 até o capítulo 19 do Apocalipse, esses eventos ocorrerão aí, a maior parte deles, durante a grande tribulação, do 6 ao 19. O 19 fala do outro cavalo branco, onde o seu cavaleiro vem para vencer. Aquele sim é Jesus Cristo, que descerá a essa terra para livrar o seu povo e julgar as nações. Capítulo 19. Depois capítulo 20, 21 e 22 fala aí do milênio e do estado eterno, novo céu, nova terra e trono branco. Então, finalizando aí o Apocalipse, João estava na ilha quando teve essa revelação, porém a história nos mostra que João é libertado da ilha, volta para Éfeso, e lá em Éfeso, então, ele escreve essas cartas sobre essa revelação que Jesus Cristo deu para João. Amém? Finalizamos aqui, então, uma sinopse, um resumo dos livros da Bíblia, conforme temos aí na sequência do Antigo e do Novo Testamento. Então, só para fazermos aqui a conclusão, nós temos 5 divisões do Antigo Testamento, sendo elas Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento também 5 divisões, sendo elas Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é história. Nós temos epístolas paulinas, que são as 13 cartas de Paulo, epístolas gerais ou universais, são 8 epístolas, e por último, Revelação, que é o livro do Apocalipse. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que essas palavras venham poder te ajudar a conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Depois, nos próximos vídeos, estaremos falando sobre mensagens relacionadas a textos da Bíblia Sagrada. Nesses vídeos aqui, nós descrevemos de forma resumida, de forma geral, como se encontram as divisões principais da Bíblia Sagrada. Tá? Se você deseja ver os demais que já falamos, Pentateuco, livros históricos, o Antigo Testamento, se você deseja, entre no nosso canal do YouTube, Pastor Eronilton Nascimento, se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like lá, e assim estaremos cada dia, cada semana mantendo um novo vídeo, sobre comentários da Bíblia Sagrada. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus abençoe a sua família grandemente, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Tá certo? Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco até aqui e nos ajude na divulgação desse material. Em nome de Jesus Cristo, queremos orar por você nesse instante. Pai, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu filho, que tem nos acompanhado, meditando na tua santa e poderosa palavra. Pedimos, Senhor, estenda as suas mãos agora, dando a tua graça, Senhor, que a paz do teu Espírito Santo venha estar reinando em sua vida, em sua família, Senhor, em seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito, tens realizado. Em nome de Jesus. Amém. Receba a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.